Sei que estás aqui, posso sentir o seu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Sei que estás aqui, posso sentir o seu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor.
Glória a Deus! Esse foi o dia que o Senhor fez para que nós pudéssemos adorá-lo, para que nós pudéssemos glorificá-lo. Que bom ter você aqui conosco de novo. Esse é um momento tão especial que nós temos na nossa palavra. E eu queria que você parasse agora nesse momento. Talvez você está na sua casa fazendo os seus afazeres, colocou o vídeo no YouTube lá para rolar e você está fazendo os afazeres da sua casa, né? Mas eu queria pedir para você parar um minuto e que nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus, nós vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco, para que nós possamos ser de fato ministrados por essa palavra tão poderosa que falou tanto comigo e eu tenho certeza que vai falar muito com você também. Tudo aquilo que Deus colocou em nosso coração, para que nós possamos ser sensíveis à palavra de Deus, para que nós possamos ser sensíveis à presença de Deus. Então, se você está fazendo alguma coisa, eu queria pedir para você parar neste momento, curva a sua cabeça, vamos orar junto comigo, pedindo para que a presença do Espírito Santo seja forte, seja firme em nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelo privilégio que nós temos de sermos o seu filho, pelo privilégio que nós temos de caminhar com o Senhor. Oh Jesus, nós sabemos que o Senhor pagou um alto preço por nós naquela cruz. Oh Senhor, naquele momento quando o céu se abriu, Senhor, o véu foi rasgado. Nós temos hoje livre acesso ao lugar santo do santo. Nós temos hoje, Senhor, o acesso direto ao Senhor. Nós te agradecemos, Jesus, porque nós sabemos que tudo que o Senhor passou foi para que nós pudéssemos termos a vida eterna. O Senhor pagou um alto preço pelos nossos pecados, o Senhor derramou sobre nossa vida a sua graça, a sua misericórdia. Nós te agradecemos, Pai, porque hoje nós somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós temos certeza, Senhor, da nossa salvação, não pelas nossas obras, não pelas nossas atitudes, mas pela sua graça e a sua misericórdia. Se não fosse isso, Senhor, nós temos certeza que já estaríamos condenados, fadados ao inferno eterno. Mas nós te agradecemos porque, através de Jesus Cristo, os nossos pecados foram perdoados, as nossas dívidas foram pagas, Senhor. E hoje nós temos a plena convicção de que nós somos adotados pelo Senhor, com o direito de sermos herdeiros e co-herdeiros dos céus. Te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje. Pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E pedimos, Senhor, nesse dia, que a sua misericórdia seja derramada sobre as nossas vidas e que o Espírito Santo nos direcione em tudo aquilo que nós formos fazer. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Eu quero começar essa palavra, essa ministração, com uma ilustração. Quero deixar bem claro que isso não está escrito na Bíblia, mas é algo para que a gente possa ilustrar aquilo que o Senhor vai trazer para nós aqui, nessa palavra. Há uma história de que estava acontecendo um leilão no inferno, e o diabo ele estava se desfazendo de algumas ferramentas. Ferramentas que já foram muito usadas para ceifar vidas, para tocar em pessoas, mas que hoje para ele já não fazia mais tanta necessidade. Hoje para ele aquelas ferramentas não eram mais tão úteis. Então ele decidiu se livrar de algumas coisas e ele decidiu fazer um leilão no inferno. E ele colocou algumas ferramentas lá e as pessoas iam dando lance, iam comprando aquelas ferramentas, porque para ele já não era útil, mas para as outras pessoas sim. Então ele colocava uma, dava um lance maior e a pessoa comprava aquela ferramenta. Outra dava um lance, outro lance maior e a pessoa comprava outra ferramenta. Mas daí uma pessoa reparou que num cantinho assim da sala, escondido, tinha uma ferramenta que aparentemente, ela não estava tão usada. Dava para ver que ela já tinha sido usada sim algumas vezes, mas ela ainda estava com um aspecto de nova. Mas ela estava separada, ela não estava junto com as outras ferramentas. Então uma pessoa chegou em Satanás e falou assim: qual que é o lance mínimo naquela ferramenta? E aí o diabo falou assim: não, essa ferramenta aí ela não está à venda não. Não, mas fala quanto que você quer nela, porque ela parece ser muito boa, eu me interessei por ela. E ele falou: não, essa ferramenta não está à venda. Eu já usei ela muitas vezes, mas
agora que eu estou usando bastante essa ferramenta. Essa ferramenta, ela consegue penetrar o mais profundo das pessoas. Eu consigo tocar no sentimento das pessoas. E, inclusive, essa ferramenta eu tenho usado contra os cristãos. Não é só contra as pessoas que já são minhas, mas contra aquelas pessoas que são tementes a Deus. Eu consigo, com essa ferramenta, tocar na vida delas. Então, essa ferramenta pode ser que mais para frente eu venda. Hoje não. Hoje ela é muito útil. E essa pessoa ficou insistindo, me vende, me vende. Ele falou, não vou vender. Não está à venda, não tem preço essa ferramenta. Aí a pessoa falou assim, mas então me fala, o que essa ferramenta tem de tão especial? O que ela faz? E aí Satanás falou assim, eu dei o nome para essa ferramenta de desânimo. Essa ferramenta tem o nome de desânimo. Sabe, irmãos, nós sabemos que durante todo o tempo existiu sim o desânimo. O desânimo, esse sentimento, ele não é novo. Satanás já tem tocado na vida de muitas pessoas, mas eu tenho visto que, principalmente nesses 2 últimos anos, onde nós entramos aí nessa crise, nessa pandemia, nesse momento que muitas pessoas mudaram a sua rotina repentinamente, tiveram que se adaptar, muitas mudanças, o medo, a incerteza. Eu tenho visto que Satanás tem usado muito essa ferramenta também contra nós cristãos. Essa de fato é uma ferramenta muito forte que Satanás tem investido pesado. Nós sabemos que pessoas dentro da igreja têm sofrido muito com o desânimo. Talvez você não esteja desanimado, mas se você olhar para o seu lado, com certeza você conhece alguém que está. E assim como eu trouxe nessa ilustração, não é só nas pessoas que não conhecem a Jesus ainda. O desânimo, irmãos, está dentro das igrejas. Pessoas que são tementes a Deus, pessoas que são convertidas, que amam de fato a Jesus, estão passando por tribulações e o desânimo tem tomado conta das pessoas. Nesse momento onde a gente, tudo virou online, a gente não podia sair, a gente não podia se reunir com as pessoas, a reunião era online, o culto era online, a festa de aniversário, até a festa de aniversário era online. Isso acabou tocando a vida de muitas pessoas. E as pessoas ficaram desanimadas. Então, a palavra de hoje, ela tem como tema lidando com o desânimo. Lidando com o desânimo. Eu acho que é um assunto muito atual, onde a gente tem muita propriedade para falar sobre esse tema. E eu já queria pedir para você, se você tiver com a sua Bíblia, para você me acompanhar. Nós vamos ler aqui uma passagem do livro de Jó. Uma passagem do livro de Jó, no capítulo 4. Nós vamos ler do verso 3 ao 5. Jó, se você não sabe, uma curiosidade, Jó foi o primeiro livro escrito da Bíblia, não foi Gênesis, foi Jó. Jó, capítulo 4, versos 3 ao 5, diz assim a palavra de Deus: Você ensinou muita gente e deu forças a muitas pessoas desanimadas. Quando alguém tropeçava, cansado e fraco, as suas palavras o animavam a ficar de pé. Mas agora que chegou a sua vez de sofrer, como é que você perde a paciência e a coragem? Meus irmãos, Jó é um personagem muito conhecido da Bíblia. Você já deve ter ouvido falar, Deus me dá a paciência de Jó. Né? Jó de fato foi uma pessoa muito paciente, mas Jó sofreu muito. Né? A Bíblia nos relata, isso é uma história que está relatada na Bíblia, não é como essa que eu acabei de criar, um cenário, né? Mas a Bíblia nos relata que houve uma reunião nos céus. E nessa reunião, Satanás havia sido convocado. Afinal, Satanás ele era um anjo de luz. Satanás ele era um anjo dos céus. E essa reunião, Satanás chegou e Deus falou assim: aonde você estava, Satanás? E ele falou assim: eu ando por aí, pela terra, vagando. E ele falou: você cruzou com o meu servo Jó? Aí Satanás falou assim: sim, eu sei quem que é o Jó. E Deus falou assim: você sabe o quanto ele me é fiel. E aí Satanás astuto falou assim: ele só é fiel porque você dá aquilo que você pede. Para de dar aquilo que ele pede e você vai ver se ele vai continuar sendo fiel. E aí então Deus ele falou para Satanás assim: é o seguinte,
você pode fazer o que você quiser com ele, só não tira a vida dele. E aí a gente vai ver se ele de fato é um servo fiel ou se ele só me é fiel porque ele tem as coisas. E aí Satanás começou a investir. Satanás não perdeu tempo. Se Deus deu essa autorização para ele, Satanás não perdeu tempo. Satanás já foi tirando tudo aquilo que Jó tinha. E a Bíblia nos relata no livro de Jó, no capítulo 1, que Satanás primeiro tirou os animais. Depois Satanás veio e matou todos os filhos de Jó de uma só vez. Você pensa, a dor de um pai, de uma mãe, de perder um filho, deve ser assim uma dor insuportável. Pensa perder todos os filhos de uma vez. E assim Satanás foi tocando na vida de Jó e tirando bem por bem, família por família, foi tirando tudo. E aí nós chegamos nessa passagem onde Jó estava sentado, sofrendo. Jó estava passando por um momento de dificuldade. Era um momento de fato muito difícil, porque ele tinha acabado de perder tudo. E os seus amigos estavam sentados em volta dele. E a Bíblia nos relata que os amigos estavam quietos. E passaram alguns dias quietos do lado dele. Jó estava com um sentimento de desânimo. Jó estava completamente desanimado. Você pensa, perdeu tudo que tinha, perdeu a sua família. Jó estava com uma doença que tocava as feridas dele, doíam. Ele sentia uma dor insuportável. Então ele estava de fato desanimado. E aqui a gente já consegue entender a primeira coisa, de que muitas pessoas erroneamente falam que desânimo é coisa de Satanás, desânimo é demônio. Vamos impor as mãos, vamos orar nessas pessoas, porque essa pessoa está desanimada, ela está endemoniada. Não, irmãos. O desânimo é algo comum. O desânimo é um sentimento que todos nós temos, é algo natural. Não necessariamente é demônio. A gente não pode espiritualizar tudo. Na própria Bíblia a gente vê diversos exemplos de pessoas que eram tementes a Deus, servos de Deus, e desanimaram. Jó é uma dessas pessoas que desanimaram. A gente pega rei Davi. Rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele escreveu os salmos, e um dos salmos ele até fala: porque está abatida, ó minha alma, porque se perturbas dentro de mim. Ele estava desanimado, Davi estava desanimado. Um outro exemplo que a gente pode pegar muito claro, Elias, um profeta de Deus. Elias, nós vamos falar um pouco mais para frente dele. Elias foi um profeta que nós chamamos na teologia de profeta maior, porque ele fez muitas coisas para Deus, e chegou um determinado momento que ele desanimou. Então o que eu quero mostrar para vocês? O desânimo. Talvez você está desanimado. Algum tempo você já vem desanimado. É comum. Fique tranquilo, é comum. Mas nós sabemos que nós servimos a um Deus que tudo pode, que tudo faz. Voltando para a palavra de Deus, um amigo de Jó, chamado Elifaz, quebrou aquele silêncio que eles estavam sentados em volta de Jó, quebrou um silêncio, e aí nós lemos que ele fala assim: mas agora que chegou a sua vez, você era uma pessoa que encorajava as pessoas, você animava as pessoas, agora que chegou a sua vez de sofrer, você desanima. Você não consegue se levantar, você não consegue se animar. Meus irmãos, talvez você seja uma dessas pessoas, eu sou uma dessas pessoas, que você quer sempre levantar a moral da outra pessoa. Você quer sempre ajudar aquelas pessoas que, às vezes a pessoa está lá triste, você fala: o que aconteceu? Ah, não sei, estou desanimado. Não fica assim. Pô, vamos fazer alguma coisa, vamos tomar um sorvete, vamos sair para comer. Comer é sempre bom, né, irmão? Vamos sair para comer, vamos almoçar lá em casa, né? Talvez você seja essa pessoa que quer sempre animar as outras pessoas. E talvez você tenha até muita experiência nessa área, de animar os outros. Mas a verdade, meus irmãos, a verdade é que todo conhecimento, toda teoria que nós temos, quando é com nós, nada disso funciona. Não adianta. A gente pensa de diversas formas de animar as pessoas, daquelas pessoas que estão sofrendo do nosso lado, mas quando chega a nossa vez, eu não consigo falar para mim assim: não fica assim não, Sam. Pô, Deus é bom. Dentro de mim isso não faz efeito. Não importa se eu estudei sobre um determinado tempo, às vezes você é psicólogo, você conhece como funciona a mentalidade. Não importa, isso na verdade nós não conseguimos nos animar.
Isso é muito difícil. E Jó estava passando por essa situação, você pensa, tudo que ele passou, todas as coisas que ele perdeu, ele estava muito desanimado. Ele estava muito desanimado, não tinha o que fazer. Mas aí eu queria chamar a atenção para um outro personagem, que foi o que eu comentei, que é de Elias. Elias foi um profeta de Deus. Quem foi Elias? Se você talvez não conhece, talvez você está assistindo o culto pela primeira vez, você não conhece da palavra de Deus. Elias, ele foi um profeta de Deus. Elias foi um homem muito usado por Deus. Elias, ele fez muitos feitos dentro da Bíblia. Dentre eles, o mais conhecido, Elias, ele confrontou os profetas de Baal. Baal era um deus daquela época e uma cidade toda se prostrava por esse deus Baal. E Elias, um homem temente a Deus, jamais dobrou os seus joelhos para outro deus. E ele desafiou os profetas de Baal. E ele falou assim: nós vamos preparar um holocausto e nós vamos orar cada um para o seu Deus. Pode preparar, chama todos os seus profetas, prepara lá o holocausto e nós vamos orar para que Deus mande fogo, ou os seus deuses mande fogo, e aquele que Deus obedecer será o nosso Deus. E ele juntou, e a Bíblia nos relata que Elias, ele foi sozinho, enquanto os profetas de Baal tinha centenas deles lá orando. E eles prepararam um holocausto, e aí os profetas de Baal começaram a orar, e nada de fogo descer. E aí Elias começa até tirar sarro dos profetas de Baal. Ele começa a falar assim: será que o seu Deus está fazendo as necessidades dele? Entre outras palavras assim, será que o seu Deus está usando o banheiro? Será que ele está ocupado? E aí depois de muito tempo, os profetas de Baal desistiram. E aí chegou Elias, pediu, até falou assim: cava em volta aqui, ó, pode encher de água, que eu vou orar e Deus vai mandar o fogo. E Elias chegou diante de Deus e falou assim: Senhor, mostra para esse povo quem é o verdadeiro Deus, manda o seu fogo. E a Bíblia nos relata que veio do céu o fogo e queimou aquele holocausto. E esse foi um dos feitos só do profeta Elias. Ele também orou e parou de chover durante muitos anos. Ele orou para ressuscitar o filho de uma viúva. Enfim, tiveram várias passagens de Elias demonstrando a intimidade que ele tinha com Deus, né? E o livro de Tiago, no capítulo 5, verso 17, fala que Elias era homem semelhante a nós. Ou seja, Elias, ele não era sobrenatural, Elias, ele não era um ser evoluído, espiritual. Não, Elias era um homem como nós, ele era de carne e osso. O próprio livro de Tiago 5,17 relata isso. Ou seja, se Elias, ele era um homem semelhante a nós, ele também estava sujeito a sentimentos. E foi o que aconteceu. Elias, ele era um profeta. Logo depois dessa passagem que eu comentei com vocês, de que ele foi contra os profetas de Baal, ele orou e desceu fogo no holocausto, Elias ficou mal, desanimado. Elias talvez seja o homem relatado na Bíblia mais bipolar. Bipolaridade é quando a pessoa tem dois sentimentos, né? Uma hora ela está de um jeito, outra hora ela está de outro jeito, tal. E Elias talvez seja o homem mais bipolar que está escrito aqui na Bíblia, porque num instante ele estava lá orando: Senhor, confio no Senhor, eu sei quem é o Senhor, mostra para esse povo quem é o Deus, manda fogo, intimidade, e no instante seguinte ele ficou desanimado. No instante seguinte ele já ficou desanimado, e aí quando ele fica desanimado, ele foge. Jezabel, nesse mesmo contexto havia uma mulher chamada Jezabel. Jezabel disse o seguinte: que os deuses me castiguem, se hoje ainda esse profeta não estiver morto. Eu vou matá-lo, ela falou. E aí ele ficou com medo, e ele fugiu. Ele pegou o seu ajudante e falou: vamos comigo, vamos fugir. E ele foi caminhando, até que ele chegou em determinado ponto, achou uma árvore, e ele sentou naquela árvore. E a Bíblia nos relata que ali naquela árvore, depois que ele sentou, ele pediu para Deus: Senhor, me leva a minha vida, Senhor, me mata, eu não quero mais isso. E aí a gente já pega a primeira bipolaridade aqui de Elias, porque ele fugiu de um local aonde uma mulher falou que mataria ele.
E aí ele fugiu para um lugar onde ele sentou numa árvore e falou: Senhor, me mata. A bipolaridade já começa aí. Se eu fosse Deus, eu falaria para ele assim: ué, volta lá e Jezabel resolve essa parada na hora, tranquilo. Só que Elias, ele estava sentado naquela árvore, e depois ele chegou no momento, ele não sabia mais o que ele estava fazendo, né? Porque quando a gente tá desanimado, quando a gente tem um sentimento ruim, a gente na verdade não sabe muito bem o que a gente faz, a gente não sabe o que a gente quer, a gente fica com uma mentalidade confusa. Uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente quer outra coisa, e isso é normal, irmãos, isso é normal. Nós somos de carne e osso, assim como Elias era semelhante a nós somos de carne e osso. Isso é uma coisa comum de se acontecer, mas o que nós precisamos é aprender a lidar com esses sentimentos. É aprender a lidar com esses sentimentos. Sabe, irmãos, essa palavra, ela primeiramente fala comigo. Primeiramente ela falou tremendamente comigo. Então, isso que eu estou passando para vocês é algo que eu já fui e ainda sou muito atacado nessa área de desânimo. Eu creio que a gente só pode pregar aquilo que nós vivemos. E essa área de desânimo é uma área que tem me atacado, que já me atacou muito. Mas eu sei também que a gente consegue, com a ajuda de Deus, se reerguer. Sempre com a ajuda de Deus. Às vezes as pessoas olham para nós, porque o pastor Neto, porque o Sam, porque o William, eles estão lá pregando, tal, eles não são atacados. Não, irmãos, nós somos de carne e osso, nós também temos desânimo, né? E isso é completamente normal. Isso é completamente normal. E aí eu quero ler com vocês, quero que vocês abram comigo, o livro de 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler essa passagem que eu acabei de comentar com vocês. 1 Reis 19, nós vamos ler do verso 1 ao 18. 1 Reis 19, 1 ao 18. Diz assim: O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou uma mensagem ao Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã, a essa hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os nossos profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levanta-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu bastante força para andar durante 40 dias, até o monte Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite. De repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança, derrubou os seus altares e matou todos os seus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto monte. Então o Senhor passou por ali, e ali mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti, mas o povo de Israel quebrou sua aliança, derrubou os seus altares, matou todos os seus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar.
Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto, fica perto de Damasco. Chegando entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú como filho de Nissim como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, como profeta, para ficar no seu lugar. As pessoas que não foram mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortas por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isso é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Aqui é tudo aquilo que eu ilustrei para vocês, a palavra dizendo que Elias fugiu, quis a morte, e aqui nós vimos que Elias, na verdade, está numa crise visível, mas essa crise não pode ser uma crise ministerial, porque ele tinha acabado de matar todos os profetas Baal, ele tinha orado, tinha parado de chover, então ele não estava numa crise ministerial. Não tinha como Elias pensar que Deus não estava com ele, porque ele estava com Deus ali, praticamente face a face, não tinha como. Hoje nós oramos, nós não ouvimos Deus de uma forma audível, nós não vemos Deus, mas ali ele tinha acabado de ter uma conversa com Deus. Então não tinha como ele falar assim: Deus não está comigo. Mas algo nos chama a atenção nesse texto. No versículo 4, Elias diz que ele não foi diferente dos pais dele. Então talvez o desânimo de Elias não tenha sido por conta do medo da morte, não foi por conta da falta de Deus, não foi por demônios, mas talvez por uma expectativa frustrada. Quando Elias fala: eu não fui diferente dos meus pais, talvez ele queria chegar num lugar, num patamar onde, entre aspas, ele não conseguiu. Talvez Elias achava que ele não era suficiente, que ele podia provar que era melhor. Talvez ele queria ter sido algo diferente do que foram os seus pais. E talvez ele estava pensando de que ele deveria ter chego em um patamar, em um nível que ele não conseguiu. Talvez ele tenha criado uma expectativa em cima de algo que ele não conseguiu cumprir. O livro de Provérbios, no capítulo 13, versos 12, diz que a expectativa adiada, ela se torna uma frustração. Talvez aquilo que Elias tinha uma expectativa de que seria, ele foi adiando e adiando e adiando, isso entristeceu o coração dele e houve ali uma quebra de expectativa. Talvez daí tenha sido o desânimo dele. Quantas vezes, meus irmãos, a gente não tem uma expectativa em algo que não acontece, e essa expectativa vai sendo adiada e isso entristece o nosso coração. E talvez isso gere em nós o desânimo. Talvez você tenha uma expectativa em algo, não sei, talvez conquistar algum bem, talvez se achegar próximo de alguém, e isso demora a acontecer. E talvez quando você está perto de acontecer aquilo que você mais deseja, isso escapa das suas mãos. Isso é uma expectativa frustrada. É uma expectativa, uma esperança adiada. E assim como diz lá no livro de Provérbios 13, a expectativa, a esperança adiada frustra o nosso coração, entristece o nosso coração. E isso nos deixa desanimado, completamente normal. Agora, a pergunta que eu tenho para fazer para você é: as coisas que nós estamos esperando e não acontece, deveria de fato estar sendo esperadas? Será que isso que nós estamos esperando que aconteça é algo de Deus para as nossas vidas? Ou será que simplesmente é algo que nós queremos como ser humano? É algo que nós temos um anseio, nós temos a vontade de ter? Porque se for algo que simplesmente a nossa carne quer, nós podemos sim nos frustrar. Mas se é uma promessa de Deus para a sua vida, se Deus falou no íntimo do seu coração de que algo vai acontecer e ainda não aconteceu, eu quero te tranquilizar. Deus não é homem para mentir. Deus não nos engana. Se Deus colocou algo no seu coração falando que vai acontecer, a palavra de Deus é: descansa. Descansa no Senhor, porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir em sua vida. Descansa, não fique frustrado, o tempo de Deus é perfeito para a nossa vida.
Nós que somos ansiosos demais e nós queremos que as coisas aconteçam assim rápido, da noite para o dia. Mas não, meus irmãos, o tempo de Deus é outro para as nossas vidas. E quando isso acontece, quando a promessa de Deus se cumpre em nossas vidas, nós temos que ter a consciência de que aquilo é o suficiente para nós. Muitas vezes nós como humanos, a grande maioria das vezes, na verdade, a gente nunca está satisfeito. Se a gente conquista uma coisa, eu comprei um celular novo, daqui a um ano a gente quer outro celular. Eu comprei um carro novo, daqui a um tempo a gente quer outro carro. Eu comprei a minha casa, a gente quer outra. E a gente, na verdade, nunca está satisfeito. A gente quer sempre mudar. Isso não é ruim, desde que isso esteja dentro dos planos de Deus para as nossas vidas. Claro, Deus quer sempre o melhor para nós, mas se isso estiver fora da vontade de Deus, não é bom para nós. Há uma frase muito conhecida que fala que ser mal sucedido é ser bem sucedido em algo que Deus não nos chamou para fazer. Isso é ser mal sucedido. Mas voltando para a palavra, chega uma passagem onde Elias deixa o seu ajudante para trás. Ele foi até certo ponto com o seu ajudante, mas ele fala assim: a partir daqui você fica e eu vou. Quantas vezes, irmãos, a gente deixa os nossos amigos para trás, a gente deixa os nossos líderes para trás, as pessoas que podem nos ajudar, que podem nos auxiliar, a gente deixa eles para trás e a gente se isola. O se isolar é um forte indício de que você está num desânimo muito forte. Isso não é bom para ninguém. O primeiro indício de que a gente está entrando talvez até numa depressão é a gente se isolar das pessoas. Eu não quero mais contato com as pessoas, eu não quero mais socializar com as pessoas. Me deixa quieto aqui no meu canto. Me deixa que eu quero só ficar no meu quarto. Não quero ver o rosto de ninguém, eu quero só ficar aqui quietinho na minha. Isso para nós é um perigo iminente, irmãos. Isso é um perigo iminente. Elias fez isso e ele se trancou na caverna. Ele foi até certo ponto na caverna e ali ele se escondeu. Já tinha pedido para Deus a morte, ali ele foi lá e se escondeu na caverna. O nosso quarto muitas vezes é a nossa caverna. A gente se esconde, de tão desanimado que a gente está, a gente quer se esconder. Quantas vezes, talvez até você que está nos assistindo, talvez até você já pediu para si a própria morte. Um desânimo muito profundo. Mas eu tenho uma coisa para te falar. Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele cuida de cada detalhe de nós. Essa passagem que eu li nos relata que Elias, ele fugiu, ele se escondeu e chegou numa caverna. E aí Deus fala assim para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele conta uma história, ele inventa uma história que não tem nada a ver. E aí Deus vai lá e pergunta de novo: Elias, o que você está fazendo aqui? E ele chama Elias para fora da caverna. Ele fala: sai daqui e vamos conversar comigo lá fora. Deus, Ele tem te chamado nesse dia. Sai da sua caverna. Deixa esse desânimo de lado. Entrega as suas preocupações para Deus. Deixa de ficar preocupado com aquilo que Deus não te chamou para fazer, com aquilo que não foi a promessa de Deus na sua vida. Deixa de lado. A Bíblia nos relata que Elias estava sentado naquela árvore e o anjo colocou do lado dele o pão e água. Deus está falando ali: você tem todo o direito de ficar desanimado, mas mesmo você estando desanimado, eu não deixo de cuidar de você, eu não te desamparo. Deus deu alimento suficiente para que Elias pudesse caminhar durante 40 dias. Se não fosse aquele alimento, Elias não teria conseguido e teria de fato morrido no caminho. Mas Deus tinha um propósito na vida dele, assim como Deus tem um propósito na sua vida. Deus, Ele vai te sustentar. Só que chega um momento que Deus vai falar assim: eu te sustentei, eu te dei o direito de você ficar desanimado, agora chega. Eu quero que você venha ter comigo do lado de fora da caverna. Chega um momento na nossa vida, irmãos, que Deus fala assim: eu te sustentei, eu te supri, eu te reanimei, mas agora eu quero um passo seu. Eu quero que você volte, porque o que Deus falou para Elias foi: sai e volte. Se você conhece a história de Elias, você sabe que Elias voltou do lugar de onde ele tinha saído. E depois de muitas coisas que aconteceram, Elias foi arrebatado. Elias não morreu.
é um homem relatado na Bíblia que não morreu. Elias subiu, foi arrebatado, com corpo e tudo. A única coisa que sobrou foi a capa de Elias. E a capa de Elias ficou com Eliseu. A mesma pessoa que Deus tinha relatado para ele naquele sussurro suave. Vai lá e unge Elias como profeta que vai ser o seu sucessor. Se Elias não tivesse prestado atenção, se Elias não tivesse obedecido à voz de Deus, saído daquela caverna, voltado para o mesmo lugar, ele não teria vivido aquilo que Deus prometeu para a vida dele. Irmãos, eu falei que eu fui uma pessoa muito atacada na área do desânimo. Há 3 anos atrás, eu passei por um momento muito difícil de desânimo na minha vida. Há 3 anos atrás, eu estava tão desanimado que eu chamei o pastor Neto e eu conversei com ele. Eu falei assim, eu não quero fazer mais nada. Me deixa somente com a célula e com os meus discipulados. Eu não quero mais pregar, eu não quero mais tocar no louvor, eu não quero fazer mais nada. Eu estava caminhando na caverna, eu estava sentindo a caverna. Naquele momento, eu tinha o meu amigo, era o meu líder. E eu estava falando assim, fica aqui, ô meu amigo, que agora eu quero ir para a caverna e eu quero morrer. Mas a sabedoria de um líder, ele falou assim, eu te entendo e eu te dou o tempo que for necessário para você ficar desanimado. Mas assim que Deus te levantar, eu te quero de volta. Foi essas palavras que foi usado. E eu fiquei durante 2 meses, eu não preguei, eu não toquei, eu não subi no púlpito, eu vinha, sentava na cadeira e eu prestava o meu culto de adoração a Deus. Simplesmente isso, durante 2 meses eu fiquei naquela caverna. Mas Deus não me chamou para ficar na caverna. Deus me chamou para cumprir o meu propósito aqui nessa terra. E hoje, pela sabedoria dos meus líderes e pela graça de Deus, eu voltei do lugar de onde eu saí. Para finalizar essa ministração, meus irmãos, eu quero te encorajar. Talvez você seja uma dessas pessoas que está na caverna, ou talvez você seja uma daquelas pessoas que está a caminho da caverna, no desânimo. A primeira coisa, é natural ficar desanimado. A segunda coisa, Deus te sustenta. E a terceira coisa, não vai ser para sempre. Não vai ser para sempre. Eu quero te encorajar. Não abandone a Deus, de forma nenhuma. Se você abandonar a Deus, pode ter certeza que você vai morrer na caverna. Mas se você estiver sensível à voz do Espírito Santo, esse Espírito Santo que habita dentro de você, que Jesus quando subiu para os céus, falou assim, eu enviarei o meu ajudador, ele habita dentro de você. Se você estiver sensível à voz dele, pode ter certeza que no tempo certo, Deus vai falar, sai da sua caverna, volta para de onde você saiu, e eu vou cumprir o seu propósito aqui nessa terra. Eu quero pedir para nesse momento você orar comigo. Eu quero orar por todas aquelas pessoas que estão passando por um momento de dificuldade, de desânimo. Eu sei, eu tenho plena convicção de que não é somente 1 ou 2 ou 3 pessoas. Eu sei que são muitas pessoas passando pelo mesmo problema que Elias, que Jó, que Davi e milhares de pessoas nesse mundo estão passando. Eu quero dizer que nós estamos aqui como igreja para te ajudar, para orar com você e para ser esse amigo que não te abandona. Curva a sua cabeça nesse momento. Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre, Senhor. A sua palavra, ela se renova a cada manhã, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus que tudo pode e que tudo faz. O mesmo Deus que falou com Elias naquela caverna, o mesmo Deus que tirou Elias daquela caverna e que deu o renovo de ânimo para ele, é o mesmo Deus que nós servimos. Senhor, eu quero em nome de Jesus pedir, Espírito Santo que habita dentro de cada pessoa que está assistindo esse culto, que o ânimo seja renovado nesse dia. Se há algumas pessoas, Senhor, assistindo esse culto com depressão, Senhor, com ansiedade, eu quero declarar o sopro de vida sobre a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa reanimar cada pessoa e que elas possam cumprir o propósito do Senhor aqui nessa terra. Em nome de Jesus, Senhor, que o Espírito Santo nesse momento
possa queimar dentro de cada pessoa a alegria. A sua palavra nos diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Aleluia, Senhor, é chegado o dia de se alegrar no Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos suprido, o Senhor tem nos mantido de pé, e nós sabemos, ao Deus que nós servimos, o mesmo Deus que fez o fogo cair e queimar aquele holocausto, é o mesmo Deus que nós servimos hoje, e nós não nos dobramos para outros deuses, nós não nos dobramos, e nós não adoramos imagens, Senhor, mas nós adoramos ao verdadeiro Deus de Israel, o nosso Deus vivo. Aleluia! Receba o sopro do Espírito sobre a sua vida, que você possa se alegrar na presença do Senhor, e que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia!